vamos falar um pouco sobre o período que os espíritos passam entre uma vida e outra, ou seja, o período que nós passamos como desencarnados, vivendo no mundo espiritual, que de fato é a nossa primeira morada, porque ela pré-existe e sobrevive a esse prazo, esse período que nós passamos aqui encarnados, presos à matéria, como eu costumo dizer. A alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo, ou seja, nós mudamos de um corpo para outro de modo instantâneo. Algumas vezes encarna imediatamente. Observe que os espíritos não descartaram esta possibilidade. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Às vezes, o período que nós passamos no mundo espiritual é mais ou menos um intervalo parecido com a vida material aqui, de 70, 60, em alguns casos bem mais, um período bem mais prolongado sem reencarnar do que reencarnado. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, porque há pouca diferença entre o plano espiritual e o plano material. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos chamados sonâmbulos lúcidos. Nós vamos entrar no estudo sobre essa questão do chamado sonambulismo, que é um tópico interessante para quem vai trabalhar com apometria, porque todos esses estudos de emancipação da alma, de trabalho apométrico, que é trabalhar fora do corpo físico, começaram de fato com os estudos magnéticos sobre o sonambulismo, lá há muito tempo atrás, com Mesmer, com Deleuze e com outros magnetizadores. Por isso, nós inserimos aqui um estudo de magnetismo. A apometria é uma aplicação prática do magnetismo. A fundamentação do trabalho apométrico é o magnetismo, é a separação dos corpos energéticos do físico mediante a utilização de comandos e pulsos magnéticos. Continuemos com o nosso período intervidas. Quanto podem durar esses intervalos? Pergunta óbvia e decorrente da primeira. Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade. Conhecido como estado de erraticidade, é aquele estado em que o espírito está desencarnado, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo, ou seja, não é indefinido e constante. Uma hora vai acabar. E mais à frente nós vamos estudar que quanto mais o espírito se recusa a encarnar, quanto mais o espírito permanece sem vir à matéria, principalmente nos mundos mais densos como o nosso, a ação gravitacional do planeta, as energias do mundo onde ele habita, atuam sobre o seu organismo energético, sobre os seus corpos que nós já estudamos, e vão criando deformações, fazendo com que ele perca a sua forma humana. Então é necessário que ele venha ao corpo físico para que ele seja reintegrado aos corpos necessários para a manifestação neste mundo. Cedo ou tarde, então, o espírito terá que volver a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas das suas existências precedentes. Porque, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que se lhes reconhecem os inconvenientes. Por que quando a gente morre a gente não vira anjinho, não vira santo? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. É por isso
meus amigos, que nós nos deparamos com estruturas no mundo espírita, ou mundo, ou plano astral, como preferirem chamar, no plano espiritual, com estruturas e organizações voltadas à prática do mal, estruturas voltadas à vingança, estruturas voltadas à cobrança, estruturas voltadas à exploração de vícios, porque nada mais são do que aqueles que aqui tinham essas propensões e que continuam vivendo e agindo deste modo, mesmo sem o corpo material. E é para isso que eles voltam, para aprender no corpo físico. E dependendo da tenacidade com que o indivíduo se agarra a essa prática, esse progresso é bem lento, conforme nós já vimos anteriormente. Você que vai lidar com a apometria vai se deparar com esta miríade de seres de todas as naturezas. Por isso é que é importante saber, por isso é que é importante estudar e ter condições de fazer alguma interferência positiva, como nós vamos estudar teorias que nos permitem agir dessa forma, para fazer a assistência efetiva. Isso eu vou repetir sempre. Fazer apometria não é fazer contagem e estalar dedos. É preciso saber o que se está fazendo. É preciso ter consciência daquilo que se está propondo. E mais, há momentos em que o diálogo é necessário, uma espécie de embate, uma espécie de troca, de discussão realmente, mas no bom sentido. E para que você possa atuar dessa forma agregativa, positiva, auxiliando de fato aqueles que procuram ajuda, é preciso ter esse conhecimento. É um estudo um pouco lento às vezes, um pouco moroso, um pouco pesado, vocês vão dizer. Mas eu não posso, como instrutor de técnicas apométricas, dizer para vocês que se vocês simplesmente envolverem, mentalizarem um campo magnético em torno do espírito e fizerem uma contagem e der pulsos, vocês vão conseguir ter efeitos mirabolantes e maravilhosos. Vocês estão lidando com inteligências às vezes obstinadas, que possuem técnicas, que possuem conhecimentos, que manipulam as energias melhor do que nós encarnados. E para isso nós temos que nos associar aos espíritos mais evoluídos para poder trazer essa luz. Fingir que isso não acontece é arriscar muito a própria integridade e sanidade do operador de apometria. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra, ou seja, você vai manter sensações, vai ter fome, vai sentir, vai sofrer quando está no mundo espiritual? Sim, além de outras que aí não dispunham, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha de vencer. O nosso organismo físico nos limita de várias maneiras, e ele foi projetado para isso, para poder ter uma função educativa no período que você está encarnado. Embora tenha muita gente que queira quebrar esses limites, que queira ascender, que queira ter percepções espirituais, cada um de nós vem devidamente estruturado. Cada um de nós vem devidamente estruturado e com habilidades e capacidades projetadas no seu corpo físico para atender às necessidades da encarnação atual. Por isso é que nós questionamos o chamado desenvolvimento mediúnico, coisa que nós vamos estudar à frente também. Nós, particularmente, classificamos como
educação mediúnica, porque a faculdade é biológica, ela já veio projetada no corpo e medida, dimensionada, de acordo com a necessidade do ensinamento da presente encarnação. É muito fantasioso querer se tornar um supermédium. Melhor nós usarmos as nossas capacidades com humildade, dentro das nossas limitações, para fazer o melhor serviço possível que nós temos que cumprir. Nem todos vão fazer tudo. Existem médiuns ostensivos de várias naturezas. Existem aqueles que veem, existem aqueles que não veem. Tem uma passagem de Paulo bastante interessante que diz que seria do corpo se todos quisessem ser olho, se o ouvido falasse, eu não sou mais ouvido, eu quero enxergar. Se o pé dissesse, não, agora eu quero ser mão, porque embora eu tenha dedos, eu não consigo pegar coisas. Tudo se desestruturaria. Cada um de nós tem a sua capacidade intelectual, mental e também mediúnica devidamente projetada. E o nosso corpo é a nossa ferramenta de manifestação no plano físico. Podemos burilar as nossas capacidades com toda certeza, mas nós não vamos ou não devemos tentar criar em nós aquilo que nós não possuímos. Guardem bem essa questão. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem, mais exata ideia faz das coisas que o cego. Os espíritos veem o que não vedes. Tudo apreciam, pois, diversamente do modo com o que fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Nem todos os espíritos enxergam tudo. Não é porque está no plano espiritual que adquiriu uma onisciência das coisas e uma perfeita visão de tudo. As limitações impostas pelo padrão vibratório, pelo modo, pela textura evolutiva, pelo local da espiritualidade, para onde eles gravitam naturalmente, devido à sua densidade, limita também as percepções. Tanto que, se você observar em obras psicografadas, quando espíritos de maior elevação vão a regiões inferiores, nem todos os espíritos inferiores conseguem enxergá-los. Então não é só porque está desencarnado que consegue enxergar tudo, ou perceber tudo. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio escolhe o gênero das provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre arbítrio. Observem, guardem bem essa palavra aqui, ó. Essa composição, gênero de provas. O fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos, criamos assim uma espécie de determinismo? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Por isso eu pedi para vocês guardarem isso. Escolhemos o escopo, o gênero, o modo geral como as coisas vão acontecer. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes
consequências das vossas próprias ações, escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores. Sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Continua. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora-se se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomardes, preste atenção, se tomardes uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de cairdes. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudentes. Se ao percorrerdes uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Observem bem, nem tudo o que acontece está irremediavelmente escrito. Se assim fosse, a gente não precisava fazer nada. Tudo ia acontecer naturalmente. Eu posso ficar aqui parado, que o meu emprego de juiz vai aparecer e eu vou ser nomeado sem nenhum esforço. Isso não existe. Há uma probabilidade desde que eu tome as atitudes certas. É por isso que nós falhamos em várias encarnações. E é por isso que nós desenvolvemos alguns tipos de rancores e más tendências que nós passamos a utilizar contra outras pessoas e nos tornamos assim agressores, criamos pendências para serem corrigidas, tomamos o chamado caminho errado e que depois esses indivíduos se julgam no direito de vir nos cobrar. E aí temos essa interação imensa de vontades antagônicas, lutando por uma coisa ou por outra coisa. Um persegue, aí se acha vítima, quando está desencarnado, se julga no direito de perseguir o outro, e criamos laços que vêm rolando por muitas encarnações por conta de interpretações errôneas, de visões distorcidas. Mais uma vez, é muito disso que vocês vão encontrar no seu trabalho apométrico. Preparem-se. Como pode o espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Ora, quem foi que fez com que ele preparasse uma existência cheia de atribulações e depois se desse mal e aí entrasse nesse ciclo vicioso? Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe um caminho que deve seguir, como fazeis com uma criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e é só então que muitas vezes acontece de extraviar-se. Voltando aqui a um exemplo bem interessante. Aprender a andar de bicicleta. Rodinhas de apoio, tudo bem, tudo seguro. Tira a rodinha. Aí o nosso pai vai lá, segura a gente e dá aquele impulso inicial, aquela sustentação. Beleza, nós vamos pelo caminho. Quando ele nos larga e nós resolvemos virar o volante, o guidão da bicicleta para qualquer lado que a gente deseja,
e que nós percebemos que ele não está mais nos segurando. Pode acontecer o tombo ou não. Grosso modo, bem grosso mesmo, é isso que acontece. Na hora que nós podemos escolher, mesmo tendo um rumo, nós decidimos ir para outro lado. E isso é permitido, e é aí que nós assumimos as responsabilidades daquilo que nós fazemos. Havendo espíritos que, por provação, escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem no meio conforme seus gostos, ou para poder entregar-se materialmente aos pendores materiais. A gente só escolhe estar sujeito a determinado problema para resolvê-lo, para resistir a ele, ou nós também podemos encarar esse problema como uma forma de obter prazer. Há, sem dúvida, aqueles que escolhem, é claro, ir para lá porque é uma fonte de prazer. Mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Nós devemos aprender e nos é permitido errar, nos é permitido reincidir no erro, até que isso se torne uma espécie de dor e isso nos conduz a buscar a cura para essa dor mediante o reajustamento. Observe o seguinte, a dor no corpo, a dor não é o mal. A dor é um indicativo de que alguma coisa está errada. Muitas vezes nós ficamos tomando remédio para a dor sem curar a causa. Isso não resolve. O corpo continua sofrendo. Aqui, do ponto de vista moral, acontece a mesma coisa. Às vezes nós nos entorpecemos a dor ou adotamos práticas desequilibradas de perseguição, como vocês vão ver em muitos casos, que às vezes aquela perseguição, aquele ódio que o indivíduo nutre por um outro é porque teve um amor incompreendido, ou ele nutre aquele ódio para mascarar um problema. Muitas vezes as informações vão chegar para você e vão ser ponto de contato para que você consiga, através do diálogo, da exibição desses fatos para ele, coisa que a apometria também permite, você mostrar para o espírito a causa do sofrimento dele, para ajudá-lo a acordar. Então, é necessário que você saiba que isso aqui acontece. Eles vão incidindo na prática viciosa, no erro, e vão acumulando. Cedo ou tarde, eles vão descobrir que aquilo não é a solução. Quanto mais cedo, melhor. Mas nunca é tarde demais. Sempre se pode começar a construir um novo enredo a partir do momento que se decide. Até que chegue ao estado de pureza perfeita. Tem o espírito que passar constantemente por provas. Kardec vai insistindo. É preciso mesmo? Tem certeza? Sim, mas que não são como o entendeis. Pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo elevado-se a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas,
Continua, porém, sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. O que fazem esses espíritos mais evoluídos entre nós, trazendo lições, trazendo orientações, criando formas de que as pessoas atuem fisicamente para mitigar sofrimento de outros e nessa experiência ganhar evolução? São esses. Além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles existia, voltam-se os espíritos recíprocas afeições particulares, ou seja, os espíritos desenvolvem alguma afeição particular em relação um ao outro, do mesmo modo que os homens. Porém, mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros, quando carentes de corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às vicissitudes das paixões. Os espíritos podem sim desenvolver ligações bastante intensas entre determinados grupos. E quanto mais puro for o espírito, mais intenso é o laço e mais elevado também é o sentimento que une. Não é mais um desejo carnal, material, mas é uma sintonia vibratória. É algo completamente diferente. Que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal nesse mundo? Pergunta bastante interessante, né? Resposta: se são bons, eles vos perdoam segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhe fizestes e vos persigam, até não raro em outra existência. Não raro mesmo, bastante frequente. Deus pode permitir que assim seja por castigo. É preciso que se reconciliem os irmãos enquanto estão a caminho. E o caminho é longo, é o caminho da evolução, não é só o caminho de uma única vida. Então, é preciso que o mal que você fez a outra pessoa, ou que outra pessoa fez a você, seja reparado. Existem várias maneiras de fazer isso, só que, às vezes, o indivíduo que sofreu o mal se julga no direito de perseguir de uma forma igual ou pior aquele que causou o mal para ele, dependendo do seu grau evolutivo. E daí nós temos essas confusões todas que nós nos deparamos no plano espiritual. As almas que devam unir-se estão, desde suas origens, predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se reunirá. Isso aqui é para aqueles que gostam da teoria das almas gêmeas. Eu tenho minha alma gêmea, eu vou me juntar com a minha alma gêmea. Isso é rebatido pelos espíritos assim, Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Não existe essa história de alma gêmea, que o pessoal inventa, pelo menos por aí, de um ponto de vista romântico. É até bonito, aquela alma que vai crescer com você, que vai se desenvolver com você. Por uma afinidade pode haver sim laços que unem espíritos e que na Terra se manifestam por concórdias, inclusive por interesses, por amor verdadeiro. Agora, o amor verdadeiro é para todos, não tem nenhuma exclusividade. A tentativa de amarrar
de fazer amarração para o amor, é uma imensa violação do livre-arbítrio. É um crime você prender uma pessoa contra a vontade, porque você acha que é assim e você quer prender. Mas nós ainda estamos nessa fase, então as pessoas acham natural. Depois terá consequências, com toda certeza. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se unirem, estarão unidos para todo sempre ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? Aqui os espíritos são bem mais diretos. Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que ficaram abaixo. Então, unidos para todo sempre é uma ilusão causada pelo nosso ego.